História, mitos e lendas, atravessando os séculos, para compreender o presente e despertar consciência sobre o futuro. Porque nós somos os antepassados do futuro. Esse é o segundo episódio da primeira temporada. Como surgiram as primeiras estrelas? Durante milhões de anos após o Big Bang, o universo permaneceu completamente escuro. Não existiam estrelas, não existiam galáxias, não existia nenhuma fonte de luz. Apenas vastas nuvens de gás atravessando o espaço em expansão. Esse período da história do universo é conhecido pelos cientistas como a Era das Trevas Cósmicas. Mas, lentamente, algo começou a mudar. Depois do Big Bang, o universo era composto basicamente por dois elementos, hidrogênio e hélio. Esses gases estavam espalhados por todo o universo. No início, eles eram relativamente uniformes, mas pequenas variações de densidade começaram a surgir. Algumas regiões tinham um pouco mais de matéria, e onde havia mais matéria, a gravidade começava a agir com mais intensidade. Com o passar do tempo, essas regiões começaram a atrair mais gás ao redor. Assim nasceram as primeiras nuvens gigantes de hidrogênio. Algumas dessas nuvens tinham centenas de anos-luz de extensão. Lentamente, essas nuvens começaram a colapsar sob a sua própria gravidade. À medida que o gás era comprimido, a temperatura no centro dessas nuvens aumentava. Cada vez mais, até atingir milhões de graus. Nesse momento, algo extraordinário acontecia. Quando a temperatura se tornava extremamente alta, os átomos de hidrogênio começavam a se fundir. Esse processo é chamado de fusão nuclear. A fusão nuclear libera uma enorme quantidade de energia. E é exatamente esse processo que faz uma estrela nascer. Pela primeira vez, uma nova fonte de luz iluminava o universo. Quando as primeiras estrelas surgiram, o universo deixou de ser completamente escuro. A luz começou a viajar através do espaço, iluminando lentamente as nuvens de gás ao redor. Essas primeiras estrelas transformaram o universo. As primeiras estrelas eram muito diferentes das que vemos hoje. Elas eram enormes. Algumas tinham mais de 100 vezes a massa do nosso Sol. Por serem tão grandes, elas consumiam seu combustível muito rapidamente e por isso viviam pouco tempo. Mas sua existência foi fundamental. Dentro dessas estrelas gigantes, novos elementos começaram a ser formados: carbono, oxigênio, nitrogênio, silício e ferro. Elementos que antes não existiam no universo. As estrelas eram verdadeiras fábricas cósmicas de matéria. Quando essas estrelas gigantes chegavam ao fim de sua vida, elas explodiam em eventos conhecidos como supernovas. Essas explosões espalhavam pelo espaço todos os elementos que haviam sido criados em seus núcleos. Esses elementos enriqueciam o universo.
Essas estrelas começaram a se agrupar, formando estruturas cada vez maiores. Assim nasceram as primeiras galáxias. E bilhões de anos depois, uma dessas galáxias se tornaria o nosso lar. Existe algo profundamente fascinante nessa história. Os elementos que formam o seu corpo, o meu corpo, foram criados dentro dessas estrelas. O cálcio dos seus ossos, o ferro do seu sangue, o oxigênio que você respira. Tudo nasceu em estrelas que viveram bilhões de anos antes da formação da Terra. Em certo sentido, somos literalmente feitos de poeira de estrelas. Mas essa é apenas mais uma etapa da jornada. As estrelas começaram a se agrupar e assim nasceram estruturas ainda maiores. No próximo episódio, vamos explorar como surgiram as primeiras galáxias do universo e como uma delas se tornaria o nosso lar. A história continua. Fique comigo no próximo episódio. Se essa jornada fez e faz sentido para você, continue comigo no próximo episódio. Inscreva-se para acompanhar.